Senhor Jesus Cristo, está no ar a TV Profética. E hoje iremos discutir sobre um assunto extremamente importante: a Igreja e o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos refletir com base no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 em diante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Para a gente compreender, para a gente entender, discernir se a igreja ela está literalmente alicerçada à vontade de Deus, precisamos entender a partir do princípio que Deus coloca, que a Bíblia Sagrada, a sua santa palavra, que é inerrante, infalível. A palavra de Deus diz no livro de Atos, no texto ao qual acabamos de ler, que a igreja do Senhor ela tinha alguns princípios, o qual Deus não abriria mão de exercer a sua soberania. O texto ele começa: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. É preciso entender que a soberania de Deus ela está literalmente associada à responsabilidade humana. Elias, quando Deus chegou para Elias no livro de Reis, capítulo 18, versículo 1, e Deus falou para Elias: Elias, vá se apresentar diante de Acabe, que eu vou fazer chover sobre a terra de Israel. E Elias, quando se apresentou, antes de Deus descer sobre a chuva, sobre o povo de Israel, antes de Deus consumir com fogo o holocausto, antes de Elias orar, Elias ele estabeleceu um princípio, o princípio da responsabilidade, porque ele sabia que o cumprimento da palavra de Deus ele estava atado à responsabilidade dele, do povo, da igreja com o Senhor. E Elias ele conserta o altar, porque Deus não poderia responder com fogo se o altar não tivesse consertado, não tivesse pautado, se não tivesse fundamentado, se não tivesse alicerçado segundo a vontade de Deus. E Elias ele conserta o altar, ele vai ajeitando o altar, colocando da forma que Deus exigiu, que Deus quis, para que Deus consumisse com fogo e posteriormente vir cumprir a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver que a igreja ela é uma igreja avivada. A palavra de Deus diz que Deus fazia sinais e prodígios e maravilhas. A igreja ela é tomada pelo amor, pela comunhão, pela unidade. E Deus ele acrescentava a salvação de almas dia após dia, e a igreja crescia de maneira grandiosa. Só que esse crescimento, esses prodígios que Deus fazia na sua igreja, porque ele não é fiel ao homem, nem ao povo, ele é fiel à palavra dele. Essa fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, ele estava dependendo que o povo se comprometesse com alguns princípios, alguns mandamentos que Deus assim designou. E o primeiro mandamento era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, a igreja do Senhor primitiva, ela era fiel à palavra de Deus. Ela não buscava para ter milagres ou para ter salvação de almas, crescimento, recursos pragmáticos ou recursos técnicos, mecanismo para que enchesse a igreja e fizesse a pessoa se sentir satisfeita. O objetivo não era a pessoa, era a glória de Deus. E para isso a igreja tinha que ser fiel ao Senhor nas suas escrituras. Não devemos tirar da igreja
aquilo que Deus prima mais, que é a sua palavra. Não devemos, a palavra de Deus ela é insubstituível. Claro, a gente deve ter sensibilidade cultural, devemos adotar princípios culturais que é importante na igreja, para a prática da evangelização, para a prática de pregoar a palavra de Deus, mas nada, absolutamente nada, substitui a uma boa exposição da palavra. A palavra de Deus ela continua sendo a palavra. Ela não muda porque Deus não muda. Ela não erra porque Deus não erra. Porque Deus, Ele é a sua própria palavra. O profeta Isaías diz, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. E o profeta Jeremias disse que Deus ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Nesses últimos dias, nós, a igreja do Senhor, temos que voltar ao Evangelho. Voltar a uma boa exposição, uma boa fidelidade, perseverança naquilo que Deus ensinou. Deus ele não precisa de uma mãozinha, não precisa de um segundo plano. A gente não precisa achar que Deus ele precisa da gente, não. Deus ele não precisa de mim nem de você. Deus não precisa de ninguém. Mas Deus requer que o relacionamento verdadeiro com Ele, em que busca a glória dEle, seja compromissado numa boa perseverança e insistência e a fidelidade à sua palavra.